Oh, aleluia. Pode assentar, irmãos, por favor. Glória a Deus. Hoje nós vamos encerrar o pastor Wesley pelo estudo do livro de Ruth. Chegou até o capítulo 3. E hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 4 deste livro tão rico, tão instrutivo, tão poderoso para a nossa vida, onde existem tantos exemplos, tantas atitudes desta mulher que nós podemos trazer para o nosso dia a dia, praticar e sermos poderosamente abençoados por Deus. Ruth, capítulo 4. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Corrigida. Nos diz assim a Sagrada Escritura. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: Ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. E disse eu: Manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: Toma diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se a hás de redimir, redime-a, e, se não se houver de redimir, declara-mo para que o saiba, pois outro não há, senão tu, que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: Eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor: Para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quando a remissão e contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e age e ate já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Assim, tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e os pôs no seu regaço, e foi a sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos e amados irmãos que estão conosco aqui no santuário, e você que tem a rica oportunidade de estar conosco pela internet, há uma palavra
que Deus tem falado no meu coração a respeito, na verdade, de todo este livro. Obviamente que o capítulo 4 é o desfecho, um desfecho feliz, um desfecho alegre, um desfecho que não se esperava que o mesmo acontecesse diante de como a história se inicia, mas todas as vezes que Deus intervém, ou melhor dizendo, todas as vezes que você deixa Deus intervir, que nós deixamos Deus fazer, que nós nos projetamos na mão de Deus, o final da história sempre será um final vitorioso. Amém? Todas as vezes que nós convidarmos Deus, que nós deixarmos Deus fazer a vontade dEle, nós simplesmente colocarmos a nossa vida nas mãos dEle e deixar Deus tomar a regência da nossa história, o fim da história, o fim do momento, o fim da escassez, enfim, sempre será um final feliz. Porque nós merecemos? Não. Porque nós fizemos? Não. Porque Deus, através da sua graça e da sua misericórdia, convidado por nós, nos esvaziando de nós mesmos e deixando Deus agir, Deus realiza aquilo que nós nem imaginávamos que no final ia acontecer. É muito melhor, é muito mais superior, é muito mais poderoso. Deus nos surpreende porque Ele conhece a nossa vida muito mais do que nós a conhecemos. Porém, a vida, no passar dos tempos, no processo de Deus trabalhar com a nossa história, algumas coisas que não estão no nosso controle podem acontecer. Existem coisas que nós podemos decidir, existem coisas que você tem o poder de interferir, mas existem manifestações divinas, naturais, da natureza, enfim, que nós não temos o poder de controlar, ela simplesmente acontece. E o livro de Ruth começa justamente com essa expressão, na tradução que eu li. E sucedeu que? O primeiro versículo deste livro, composto por 4 capítulos, o primeiro versículo do primeiro capítulo diz, e sucedeu que? Alguém aqui acha que essa família planejava passar fome? Não. Essa família desejava, esperava que um dia eles iam acordar e a situação estaria totalmente dificultosa. A Bíblia diz, e sucedeu o quê? Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome. Quando nós convidamos Deus, irmãos, para reinar na nossa vida, quando nós convidamos Deus para interferir na nossa história e deixamos Deus fazer, as coisas vão acontecendo. As coisas vão tomando o seu rumo segundo a direção de Deus. O processo que Deus tem para tratar a nossa vida, para tratar a nossa história, não é aquilo que nós imaginamos, é o que Deus concede ou permite que nós venhamos atravessar para que nós cresçamos. Mas uma coisa é importante que você tomemos muito cuidado, nós que servimos a Deus, quando as coisas sucedem ou acontecem ou aparecem daquilo que nós não planejamos. Porque as coisas vão acontecer. Nem tudo que você planeja vai sair da forma com que você deseja. Nem tudo que você espera de manhã acordando, o dia, pode ser que aconteça alguma coisa que você não esperava. E sucedem alguns fatos, alguns cenários, alguns acontecimentos que vão nos surpreender. Mas diante de tudo aquilo que a vida pode nos proporcionar, diante das mudanças de cenários, aqui mudou o cenário. Eles estavam bem, e a Bíblia diz que sucedeu que um dia X, ou um período X, começou a haver fome. O cenário mudou. O cenário pode que mudar, porque existem alguns cenários que não estão no nosso controle. O que não pode ser alterado, o que não pode ser transformado, o que não pode ser abduzido, é a forma com que nós estávamos acreditando em Deus, é a forma com que nós estávamos buscando a Deus, é a forma com que nós estamos erguendo as nossas mãos, abrindo os nossos lábios e proclamando o seu poder. Isso não pode ser alterado quando o cenário muda. Amém? Não pode ser alterado. A essência da nossa vida é Deus. A essência da nossa adoração é Deus.
O que nos promove estarmos vivos a cada dia e fazer o melhor é para Deus. Os cenários mudam, vão mudar, situações vão acontecer, mas a nossa vida não pode sair do controle das mãos de Deus. Um outro ponto que nós precisamos tomar muito cuidado quando se trata de mudança de cenário, de coisas que acontecem que nós não estamos preparados ou nós não planejamos para que aquilo acontecesse. A primeira é, o cenário muda. As coisas mudam. Um dia você está X, amanhã você pode acordar Y. As coisas vão acontecer. E nós precisamos estar preparados para isso. O cenário vai mudar. As coisas vão se avolumando de uma forma que não está no nosso controle. Mas a nossa vida não pode sair do controle das mãos de Deus. E a Bíblia diz que essa família passou um bom tempo em Moabe. E outro fator que eu quero que você guarde no seu coração hoje à noite, não é somente a mudança do cenário, mas cuidado, para que você não mude, para que você não altere a sua fé, para que você não abandone Deus, durante o tempo que também não está no nosso controle. A nossa dificuldade pode permanecer um dia, 2 dias, meses, anos, enfim. Então a primeira coisa que nós precisamos tomar cuidado como servos de Deus, como igreja de Cristo, como corpo de Cristo o cenário vai mudar. As coisas vão acontecer. E existe um tempo para que este cenário prevaleça. Existe um tempo para que este cenário se processe. Existe um tempo que Deus determinou para que a gente cresça no cenário dificultoso. E a Bíblia diz que essa família morou em Moabe, se localizou em Moabe, uma terra que não adorava o Deus de Israel, uma terra politeísta que tinha vários deuses. E cuidado, irmãos, cuidado, porque o tempo da dificuldade, o tempo da adversidade, ele pode nos tirar da presença de Deus. Nós achamos que Deus está demorando, nós achamos que poderia ser a coisa acontecendo que no dia seguinte, mas não. Deus tem um tempo. Deus está processando algo no nosso coração. E o tempo da espera da nossa dificuldade, o tempo da espera da nossa luta, o tempo da espera do cenário que mudou, você não tem controle. A nossa parte é só adorar, a nossa parte é só confiar, a nossa parte é só crer que mesmo atrás de um cenário difícil, há um Deus que está no controle de todas as coisas. O cenário muda, e o cenário tem um tempo determinado, e nós não podemos tirar o foco de Deus, mesmo que o tempo seja um tempo prolongado, um tempo que está aos nossos olhos sendo demorado por Deus. E a Bíblia também diz que nesse tempo de quase 10 anos que eles permaneceram em Moabe, o cenário fica pior ainda. Eles saem de uma terra que foi subjugada, que foi afrontada pela fome, e quando esta mulher chega em Moabe, durante todo o processo, durante todo o tempo, o cenário dela fica um pouco mais complicado. Ela perde seu esposo e ela perde os seus 2 filhos. Só que ela recebe uma notícia. No versículo 6 do capítulo 1, no final do versículo, a Bíblia diz que ela ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Existe um perigo muito grande quando nós somos confrontados pela dificuldade. E existe um período pior ainda, quando nós não nos concentramos em Deus, no tempo do processo da dificuldade. A dificuldade chega, existe um processo de Deus para nos fazer crescer na dificuldade, e existe um tempo de Deus. E muitas das vezes, nós estamos
desgastados pela dificuldade, desgastados pelo tempo, pelo processo que aos nossos olhos está demorando, que nós tiramos o nosso foco de Deus. Mesmo que nós ouvimos essa notícia que essa mulher ouviu, ela ouviu a notícia que na cidade de onde ela tinha saído, que tinha acontecido a fome, Deus agora estava provisionando o pão. E tem gente, pastor Juliano, que dentro do tempo da dificuldade, que dentro do processo da dificuldade, não quer mais saber o que Deus está fazendo. Porque tirou os seus olhos de Deus. Começou a questionar Deus. Começou a querer entender Deus. Começou a querer explicação sobre o processo que Deus tinha permitido que nós passássemos. Não, irmãos. Só quem está dentro do processo acreditando em Deus, só quem está dentro do processo buscando a face de Deus, é capaz de ouvir o que essa mulher ouviu e tomar uma decisão. Porque ouvir é fácil. Todos nós ouvimos a palavra de Deus, só alguns são transformados por ela. Todos nós ouvimos a palavra de Deus, só alguns aceitam a Jesus. Porque a palavra será pregada a todas as nações, só alguns decidirão por ele. O que eu quero que você entenda hoje à noite é, mesmo diante do cenário que essa mulher se encontrava, com a perda do seu marido e dos seus filhos, a Bíblia diz, no começo do versículo 5, que ela se sentiu uma mulher desamparada. Mas a Bíblia nos permite entender que para ela ouvir o que Deus estava realizando e tomar a decisão de voltar para onde Deus estava, realizando o milagre, é porque ela tinha, mesmo dentro do cenário dificultoso, mesmo dentro do processo de quase 10 anos, comunhão com Deus. Nós não podemos perder a comunhão com Deus, seja qual for o cenário ou o tempo do processo. E essa mulher decide, se Deus está lá, se Deus está fazendo, se Deus está realizando, se Deus está provisionando, eu vou voltar para onde Deus está. Muitos de nós não voltamos mais para onde Deus está, dentro do processo da dificuldade, porque perdemos a essência da adoração, começamos a olhar para o lado, começamos a buscar explicações humanas. Não, Deus não é razão, Deus é fé, Deus é credibilidade, é confiança que se Ele está na minha e na sua vida, as águas vão ter que se acalmar em nome de Jesus e haverá bonança. Glória a Deus. Existem decisões, quando nós estamos recebendo as notícias do que Deus está fazendo. Existiam duas mulheres que ficaram ao lado dela, até um determinado tempo, que são as suas noras, a Orfa e a Ruth. Duas mulheres, preste atenção, que viveram dentro da mesma família, que enxergavam os mesmos exemplos, enfim, no relacionamento entre Elimeleque e Noemi, estavam vivendo a mesma circunstância, estava vendo talvez a fé, a credibilidade, a confiança desta família no Deus de Israel. Só que dentro do processo, chega um momento que nós precisamos tomar uma decisão, para que lado que nós vamos dentro do processo. Para onde nós vamos dirigir a nossa vida dentro da dificuldade, dentro do tempo que Deus pré-determinou para que nós atravessássemos por ela. E Noemi decide voltar, só que ela quer ir sozinha, porque ela entende que as suas noras não têm mais motivo, não tem mais nenhuma circunstância, não tem nada que faça com que elas tenham a necessidade de acompanhá-la. E nesse momento, no versículo 14, a Bíblia diz que essas duas mulheres, vivendo dentro do mesmo cenário, da mesma família, vendo as mesmas coisas, tendo as mesmas oportunidades, os mesmos privilégios, tomam duas decisões diferentes. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque todos nós estamos no corpo de Cristo, todos nós ouvimos a mesma palavra,
Todos nós estamos desejosos pela orientação do mesmo Espírito Santo. É a mesma palavra que nos orienta, é o mesmo Espírito que nos orienta. Só que dentro da dificuldade, irmãos, só prevalece dentro da dificuldade, só consegue ouvir a voz de Deus, só consegue tomar a decisão correta dentro da dificuldade quem? Quem está em comunhão com Deus. Quem está em comunhão com Deus. E nós conseguimos medir pelas tomadas de decisão que as pessoas tomam, pelo jeito que elas se procedem, pelo jeito que elas falam dentro do processo dificultoso, pelo jeito que elas se comportam dentro do processo, porque fora do processo é fácil, mas é dentro do processo que a Bíblia concede a essas mulheres e concede a mim e a você uma oportunidade. E a oportunidade é uma só. Ou você vai onde Deus está, ou você fica onde Deus não está. Ou você parte hoje à noite em nome de Jesus para uma vida de mudança de palavras, de atitudes. Vai dar certo, vai acontecer, Deus vai fazer, vai chegar, Ele provisiona, Ele abençoa, Ele levanta, Ele sustenta. Ou você para e seja consumido pela sua própria dor. A Bíblia diz que Orfa beijou a sogra e se foi. Teve a mesma oportunidade, como nós temos de servir a Deus. Teve a mesma oportunidade, viu tudo o que Ruth tinha visto, mas ela prefere ficar em Moabe. Ela prefere ficar com os seus deuses. Ela prefere ficar, talvez, com o seu estilo de vida que não agradava a Deus. Mas Ruth não. Ruth toma uma decisão, que é a decisão que nós precisamos tomar. A decisão de Ruth não é simplesmente ficar com a sua sogra. A decisão de Ruth não é simplesmente seguir a sogra para ir a um lugar onde as coisas seriam mais fáceis, não. O que acontece no capítulo 4 que nós lemos, que é o desfecho de um casamento abençoado, que é um homem guardando a vida de uma mulher que não tinha mais esperança, mas ela ouviu, ela seguiu a sua sogra, mas não é o seguir a sogra que traz a bênção, a vitória, o poder, e o que aconteceu com ela no final da sua vida. O que aconteceu com essa mulher é que a Bíblia diz no versículo 16 do primeiro capítulo de Ruth, no final dele: o teu Deus será o meu Deus. É nesse momento que a história dessa mulher começa a mudar. Não é simplesmente o fato de seguir a sua sogra por compaixão, por afinidade, enfim, não. Ela decide, pelas atitudes que eu consigo enxergar que Noemi expressava sobre a sua vida, fez com que essa mulher mudasse o rumo da sua história. Eu quero o teu Deus. Noemi, o jeito que você fala, eu quero falar igual você fala. Noemi, olha, você perdeu seu marido, você perdeu seus filhos, e você foi a mesma mulher, eu quero ser como que você é. Aonde que está a sua esperança? Em Deus, Ruth, no Deus de Israel, no Deus que provê, no Deus que se Ele fizer, se Ele matar, se Ele trouxer, se Ele ressuscitar, se Ele curar, não importa, Ele continua sendo Deus, Ele está no controle de todas as coisas. E o versículo 18 diz que vendo Noemi que Ruth estava de todo resolvida, oh aleluia, você precisa ser uma pessoa resolvida a quem você vai servir no processo de dificuldade, no tempo que Deus está proporcionando para que nós cresçamos. A Bíblia diz que ela estava resolvida. Eu estou resolvida a ter o Deus que você tem, Noemi. Eu estou resolvida a mudar as minhas crenças, Noemi. Eu estou resolvida a ter uma nova etapa, uma nova história. Eu quero estar ao seu lado, Noemi. Sabe por quê? Porque você me apresentou um Deus que fez com que você, mesmo diante da dificuldade, Noemi, que você atravessou, você não esmoreceu, não murmurou, não praguejou, você continuou confiando em Deus. E a Bíblia nos dá o direito de crer nisso, porque só ouve a voz de Deus e toma a decisão de voltar aonde Deus estava realizando os milagres, como Noemi ouviu e decidiu. Quem tem vida, quem tem experiência, quem está em conexão
com Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. E o capítulo 3, Boaz fala algo a respeito desta mulher, que volta, moabita, agora volta para Belém, onde Deus, a Bíblia diz que Deus estava provisionando novamente o pão, e ela chega em Belém com um novo rótulo na sua vida. Eu não sei qual rótulo que ela tinha em Moabe, se é que tinha, mas o que me importa e que eu quero que você guarde agora, é o quê? É o rótulo que esse homem enxergou nesta mulher diante das suas atitudes, porque, irmãos, interiormente só Deus conhece, mas quando você exterioriza a sua fé, exterioriza a sua palavra, que você realmente se lança, que realmente a sua árvore produz frutos bons, as pessoas começam a te enxergar, e as pessoas te enxergando como alguém que crê, como alguém que acredita, elas preferirão estar ao seu lado. E esse homem diz o seguinte, Ruth capítulo 3, versículo 11, agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei. Olha o rótulo desta mulher, pois toda a cidade do meu povo sabes que és mulher virtuosa. Voltou acreditando, voltou dando fruto de quem acreditava no Deus de Israel, voltou exteriorizando a sua crença, a sua adoração, e se fez conhecer, não como amiga de Noemi. Está certo que a virtude proporcionada a ela, um dos fatos dessa virtude, é o fato dela ter acompanhado a sua sogra, não ter deixado a sua sogra, ter tido compaixão dela. Mas Deus promove esta mulher, de uma terra que ela estava totalmente sem direção. Talvez se ela tivesse ficado em Moabe, a sua história seria outra. Mas ela ouve, ela está atenta, ela está preocupada com as atitudes que Noemi tem, que promovem o Deus de Israel. E ela decide de todo o seu coração, como nós já falamos, ela estava resolvida que o Deus de Noemi seria o seu Deus. E qual é o Deus que nós estamos servindo? No tempo do processo, no tempo da dificuldade, no tempo dos dias difíceis, será que ainda estamos ouvindo a voz de Deus? Olha, Deus está abençoando lá no Vila Nova, então aqui que você tem que vir. Deus está abençoando lá na sua casa, feche sua porta, é lá que você tem que ir. Nós precisamos procurar os lugares onde Deus está se manifestando, onde Deus está realizando. E essa mulher volta. Volta não, né? Porque ela estava em Moabe, ela vem para Belém de Judá com este rótulo na sua vida. Eu sei que és mulher virtuosa. Mas o segredo que eu quero que você guarde hoje à noite é: decida por Deus e Deus decidirá por você. Aonde que está o cerne da história de Ruth? Aonde que está o momento em que a história dela muda? Aonde é que nós podemos ler na Sagrada Escritura o momento em que essa mulher sai de Moabe, vem para Belém, vai justamente para um campo onde estava o seu remidor? Por acaso? Não, irmãos, porque Deus só traceja os caminhos abençoados para quem está na sua direção. Ela veio para servir o Deus de Israel. Ela veio porque ela queria o Deus de Noemi. Ela veio para conhecer o Deus, ela veio para adorar o Senhor. E todas as vezes que eu e você nos importarmos com Deus, Deus realizará coisas grandes e sobrenaturais sobre a nossa vida. Aonde está a história dessa mulher? Aonde está o cerne do livro de Ruth? Ruth capítulo 2, versículo 12. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, vírgula, agora, sob cujas asas te vieste abrigar.
a história dela no capítulo 4. Essa mulher que se casou com Boaz, o seu remidor. O Espírito Santo a levou para este campo. O Espírito Santo a levou até a direção deste homem. O Espírito Santo mudou todo o cenário, toda a história, porque uma mulher decidiu que eu e você precisamos parar de andar de um lado para o outro e decidir hoje à noite. A Bíblia diz, parte B do versículo 12, Ruth 2, sob, ou seja, debaixo de, sobre a submissão de, as ordens de, sob cujas asas te vieste abrigar, sobre as asas do Deus de Israel. Não importa o cenário, não importa a dificuldade, não importa o tempo, não importa o processo, o que importa é onde você está, aonde você quer chegar, quais são os seus interesses, o que é que nós queremos para a nossa vida. Essa mulher quis o Deus de Israel, e todas as vezes que nós decidimos por Deus, Deus irá decidir por nós. Deus realizará coisas grandes e sobrenaturais. Essa mulher veio por causa de um Deus. A Bíblia diz que ela estava sob as asas do Deus de Israel. Ela se abrigou, ela se interessou, ela desejou pelo plano, pela palavra, pela orientação, por aquilo que Deus queria fazer na sua vida. E nós lemos o capítulo 4, o que é que Deus fez na história dessa mulher. Eu encerro com 3 coisas, eu não vou exemplificá-las, mas só vou citá-las para que você guarde no seu coração. Existem 3 coisas que nós não podemos esquecer no processo de dificuldade. Existem 3 coisas que nós não podemos esquecer no tempo do processo que Deus permite que nós venhamos atravessar. Primeiro, Salmo 103, versículo 2 a 5. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Você não pode se esquecer, no momento do processo em que Deus permite que nós venhamos atravessar, das suas bênçãos. Ah, mas o que é bênção? É saúde. O que é bênção? É você ter o que comer, o que vestir, o que beber. É você estar em paz. É você ter o privilégio de estar no santuário adorando o seu nome. Isso é bênção. E nos momentos da dificuldade, irmãos, nós não podemos priorizar as coisas difíceis, porque nós acabamos esquecendo as bênçãos de Deus, o que Deus está fazendo, o que Ele está realizando. Eu só estou aqui hoje à noite em pé, porque Ele é na minha vida, é na sua vida, senão estaríamos em um ambiente totalmente diferente. Talvez desanimados, talvez acamados, talvez entristecidos, talvez em depressão, mas não, quando Deus está, nós somos abençoados, é Ele que nos levanta, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos condiciona, é Ele que nos dá força durante o processo de dificuldade. Não esqueça disso, por favor, não esqueça das suas bênçãos. Segunda coisa, Salmo 116, versículo 12 ao 15, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Não se esqueça, irmãos, da abundância da presença de Deus. Não é que Deus se afastou, não é que Deus foi embora, não, existe uma abundância da presença de Deus nos preenchendo, mesmo dentro do processo de dificuldade. Só que nós às vezes estamos tão longe, perdemos a comunicação, perdemos a comunhão, por estar olhando A, B, C, D, e não olhamos para o autor e o consumador da nossa fé. Ele é abundante na minha e na sua vida, seja qual for o cenário que a vida venha nos apresentar. Creia na abundância da sua presença. Ele está presente, Ele está nos olhando, Ele está nos conduzindo. E por último, nunca se esqueça, Deuteronômio 28, 6, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Você é abençoado, você é uma bênção,
nas mãos de Deus. Não deixe a vida, não deixe as pessoas, não deixe a falta, não deixe ninguém te dizer ao contrário disso. Você e eu, nós somos pessoas abençoadas por Deus. Por quê? Porque como Ruth, nós estamos abrigados debaixo das asas do Deus de Israel. Aleluia! E Ele vai mudar a nossa história, como mudou a história dessa mulher, como esse livro nos deixa um relato dessa mudança de história, que parecia perdida, parecia que tudo ia acabar em Moabe, mas quando você ouve a voz de Deus, mesmo em uma terra que não é a sua, mesmo em uma dificuldade que você não planejou, se você estiver em comunhão com Ele, você ouvir a voz dEle, voltar para Ele, aquilo que parecia perdido, terá solução, terá vitória. Deus transforma situações, acredite nisso hoje à noite. Ele é poderoso para transformar as nossas vidas, e é isso que Ele está fazendo hoje, na minha e na sua vida aqui no santuário, na minha e na sua vida, em você que nos ouve pela internet. Ruth 2, versículo 12, parte B. E seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Submeta-se à vontade de Deus. Esteja debaixo, se abrigue em Deus, se esconda em Deus, se projete em Deus. Esqueça todas as outras notícias mundanas e se preocupe com o que a Bíblia tem de notícia para a tua vida, o que a Bíblia tem de notícia para a tua casa, o que é que a Bíblia tem de notícia para o seu amanhã, porque as outras notícias falham, mas a palavra de Deus diz ela mesma, permanece quando? Para sempre. Ela não falha, ela tem a direção. Busque abrigo no Deus de Israel, seja qual for o cenário ou o processo dificultoso que você esteja atravessando. Amém? Curva a tua cabeça, por favor, vamos orar. Após essa oração, os obreiros se preparem para receber os dízimos e as ofertas da igreja, e eu, depois que receber os dízimos, eu convido o pastor Juliano mais uma vez para nos despedir em oração e nos dando a poderosa bênção apostólica. Pai, obrigado por esses exemplos que a tua palavra diz. Uns leem a tua palavra e acham que é simplesmente um exemplo de uma história que ficou lá no tempo, Pai. Mas não, a Bíblia diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. O que o Senhor fez para Ruth, o Senhor fará nas nossas vidas. Talvez hoje estejamos em Moabe, em um processo de dificuldade, em um processo de perda, em um processo que não estamos entendendo, mas essa mulher, a Bíblia diz que ela ouviu que o Senhor estava abençoando, provisionando o pão em Belém de Judá, e ela voltou. Só ouve a tua voz quem dentro do processo está em comunhão com o Senhor. Nos dê essa capacidade hoje à noite, pelo Espírito Santo, Senhor, de entender o processo, de ouvir a tua voz, mesmo dentro do processo de dificuldade. Nós cremos que a nossa vida, a nossa história, a nossa família, Senhor, alianças que iremos fazer no futuro, como essa mulher fez com Boaz, e mudou toda a sua história. Existem Boazes nos esperando, Senhor, para fazermos alianças do céu, para que a nossa história mude e o teu nome seja glorificado, Pai. Libera a tua palavra, libera portas abertas, ó Pai, levanta sonhos, ó Deus, traz uma nova esperança, um novo começo, Pai, mesmo que o processo esteja difícil. Nós queremos hoje à noite fazer como esta mulher, abrigar a nossa vida nas mãos, debaixo das asas do Deus de Israel. Oh, aleluia! Recebe-nos a tua presença, faça-nos entender, compreender que mesmo diante dos processos dificultosos, o Senhor está, a tua presença está, a tua bênção está, e nós somos abençoados, nós somos protegidos, nós somos lavados e remidos pelo sangue precioso de Jesus Cristo, ó Pai. Recebe a oferta, recebe os dízimos da tua igreja hoje à noite, para mantimento da tua casa, Pai, e aleluia, louvado seja o teu nome, que essa palavra crave no nosso coração, para que amanhã, diante do processo de dificuldade, nós possamos lembrar daquilo que o Espírito Santo promoveu sobre a nossa vida hoje à noite. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.